Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa revisão da nossa prova número 5, parte 1 e 2, tá? Vamos lá, gente, vamos nos pôr investidos. Sobre o que foi conversado hoje na nossa aula? Nós comentamos, pessoal, sobre ética, tá? E um dos contextos de ética foi eu mencionar para vocês que quando você tem um tipo de postura jurídica, você pode recusar uma causa para manter, né, naquele tipo de postura jurídica, sem nenhum tipo de problema. Aí, de exemplo, eu dei conversei uma coisa assim super interessante sobre uma isenção, né? A isenção, ela é um benefício tributário que acontece quando o ente federativo competente, ele impede, na verdade, ele cria uma forma do contribuinte não ter que pagar um tributo, tá? E aí, a interpretação tem que ser sempre literal. Eu disse que, por exemplo, se você for isentado de pagar o IPVA sobre um carro elétrico, uma pessoa que tem um carro a gás, mesmo se for ecologicamente muito bom, ele não vai ter o benefício da isenção do IPVA. Então, eu disse assim, dependendo da sua postura aqui, tá, você pode não advogar contra um assunto ou a favor de outro assunto. Você pode escolher pela sua postura, tá bom? Assim como a lei também, né? Você pode optar por não advogar contra... na verdade, você não deve advogar contra expressa previsão legislativa, a não ser que você esteja se insurgindo contra a constitucionalidade dela, tá bom? Comentei também sobre o prazo, né, de 5 anos que tem para que o Conselho Seccional respectivo, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, venha punir alguém. O prazo de 5 anos ele não se conta, né, do dia que você fez o equívoco, da infração disciplinar, e sim do dia que constatou oficialmente o fato. Lembrando que a instauração do procedimento já interrompe a contagem do prazo de 5 anos, beleza? Então, aqui é muito importante. Quem vai punir é o local da constatação, né? Desculpa, o local da infração que vai punir. O Tribunal de Ética e Disciplina competente que vai punir. Gente, comentei com vocês também sobre a sociedade de advogados e o nome, né? Eu disse aqui que nós temos os sócios, os empregados e os associados. E aí, o nome da sociedade pode ser de qualquer jeito. Só que se for uma sociedade individual de advogados, tem que ter essa expressão, né? Sociedade individual de advogados tem que ter essa expressãozinha. E aí, se no estatuto tiver escrito, no contrato social tiver escrito que a pessoa que vier a morrer, ela pode permanecer com o nome na sociedade, o nome permanecerá. Se não tiver escrito, o nome não permanecerá, tá? Então, no caso de morte, tem que permanecer o nome aí. Maravilha, gente. Nossa revisãozinha, pessoal, eu acabei lendo várias vezes, 2 vezes, na verdade, todo o conteúdo de ética. Nossa aula, não nossa revisão. Eu li todo o conteúdo de ética, tá? E aí, por isso que eu não estou falando tanto de ética aqui agora. Eu li 2 vezes, então agora estou lendo uma vez bem rapidinho aqui. Comentei também sobre as sessões legislativas, né? 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto e 28 de dezembro, e disse que se o parlamentar faltar 1/3 das sessões, ele vai perder o mandato dele. A perda do mandato, pessoal, se for mais branda, ela é decidida pela mesa da casa respectiva. Se for algo mais terrível, quem decide é a maioria absoluta dos membros. Aí eu disse aqui, coisas eleitorais, suspensão de direitos políticos e faltar às reuniões é uma coisa mais branda. Então, quem resolve é a mesa da casa respectiva. Agora, quebra de decoro parlamentar, condenação criminal com trânsito julgado, aí quem resolve é por meio de maioria absoluta, tá? Por meio de maioria absoluta. Gente, comentei um pouco sobre o processo legislativo. Dentro do processo legislativo, eu mostrei aqui o período de 15 dias, né? Que fica pendente de sanção veto por parte do chefe do Poder Executivo. Sanção é dizer que a lei é boa, tá? Aí ela é promulgada depois da publicação, certo? Se o Poder Executivo ficar inerte, se ele não fizer nada nesses 15 dias, tá? Aí, consequentemente, é interpretado como se ele tivesse aquecido, concordado, sancionado a lei. Agora, se ele vetar, o veto pode ser derrubado por maioria absoluta do Congresso Nacional. Lembrando que não pode ter medida provisória sobre alguns assuntos. Alguns assuntos, como, por exemplo, nacionalidade, cidadania, direito político, partido político, direito eleitoral, tá? E também sobre retenção da poupança pública e também sobre assuntos que estejam pendentes de sanção veto. Não há possibilidade de ter medida provisória sobre assuntos que estejam pendentes de sanção veto. Agora, é possível medida provisória sobre processo penal, processo civil e direito penal? Sim. Não é possível. Não é possível sobre processo penal, processo civil e direito penal. Não é possível, mas direito civil é possível. É possível medida provisória sobre direito civil. Então, vale a pena, pessoal, ler o artigo 62 da Constituição Federal para verificar quais são os assuntos que podem ser tratados de medida provisória. E medida provisória, pessoal, ela dura por 60 dias, prorrogável por igual período, mas pode durar mais de 120 dias. Conversei um pouco sobre nacionalidade e eu disse que para que você tenha direito de ser nacional do Brasil, para que você seja nato, basta que você tenha nascido no solo brasileiro ou de sangue brasileiro. O sangue brasileiro é nato naturalizado. Se seu pai for um cara que nasceu na Rússia e veio para o Brasil, ficou 15 anos aqui, adquiriu a nacionalidade extraordinária, ficando os 15 anos aqui, depois voltou para a Rússia e teve um filho lá com 90 anos, você terá direito de ser nato? Sim. Basta que o seu pai te registre numa repartição competente ou que você opte a qualquer tempo e venha aqui para o Brasil, né, e resida aqui na República Federativa do Brasil. Também lembrando, né, que se às vezes o teu pai estiver trabalhando para a administração pública, né, do próprio Brasil, União, Estado, F, município, empresas estatais, aí o cara não precisa nem registrar que você já tem direito de ser nato. Tudo bem? Porque o teu pai tem só trabalhar, e a hora que você voltou junto com ele, você já é nato. Tá bom? Beleza? Então, para você ser nato,
nasce de sangue brasileiro ou do solo brasileiro. Agora temos que tomar cuidado que quando você nasce no solo brasileiro, existem hipóteses em que mesmo nascendo no solo brasileiro, você não terá direito de senato. Qual que é a hipótese? A hipótese é você ter um pai que está trabalhando para a república, para um outro país. Então, se seu pai é um cara, um diplomata italiano ou um cônsul italiano, e está prestando serviço aqui no Brasil, a hora que o filho dele nascer aqui, no caso você não terá direito de senato. Por quê? Porque o Brasil diz que todo mundo que nasceu no solo brasileiro terá direito de senato, menos aquelas pessoas que estiverem trabalhando para os seus respectivos países. Agora, Rafael, e se eu estiver trabalhando para uma multinacional? Multinacional, gente, é uma empresa privada. A empresa privada não influencia. Imagina que a Starlink esteja aqui no Brasil, e aí o filho do Elon Musk nasce aqui no Brasil. Tá? Terá direito de senato? Sim. Por quê? Porque o Elon Musk não está trabalhando para o país dele, está trabalhando para a empresa privada que ele possui. Tá bom? Gente, eu comentei um pouco sobre o processo civil, falei sobre petição inicial. A petição inicial, falei sobre a citação, audiência de conciliação e mediação, disse que para que ela não ocorra, ambas as partes devem se manifestar a respeito, dizendo que elas não querem tentar uma conciliação. Tem a contestação, gente. Aí nós temos audicionamento, instrução, e eu disse que uma testemunha ela pode beneficiar ou prejudicar a parte que veio a rolá-la. Tudo bem? Comentei sobre, mais uma vez, o lindo tempo do processo, disse que as sentenças podem ser registradas, mesmo se a apelação tiver efeito suspensivo. Expliquei para vocês bastante o que é efeito suspensivo hoje. Disse que as decisões interlocutórias elas são agraváveis por meio de instrumento e a apelação acontece na sentença. Disse que não tem assunto específico para isso. Eu disse que depende do momento. Essa é a regra que você tem que raciocinar. Disse também que é possível que numa contestação você faça um pedido. Então, uma reconvenção é o quê? É uma petição inicial dentro da contestação. Então, além de você impugnar, se insurgir contra cada pedido do autor, você também vai fazer o quê? Os seus pedidos. Você impugnou e ainda faz os seus pedidos. Pode ser que ele até desista dele. Se ele desistir, problema dele, a reconvenção vai continuar. Tá? Gente, comentei sobre as ações possessórias e o seu caráter dúplice, que é a mesma coisa que acontece com as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Bom, vimos aqui um pouco de recurso administrativo impróprio, nada mais é do que um recurso que não é próprio. Então, o recurso próprio é aquele feito dentro da pessoa. O recurso impróprio é aquele feito de outra pessoa. Então, imagina que o Ministério da Segurança, da Saúde, do Transporte, tenha pedido para que o Executivo conversasse com o Legislativo para criar uma autarquia. A autarquia foi criada. O Estatuto da Autarquia vai estabelecer do próprio texto que eventual problema na própria autarquia vai ser resolvido pelo Ministério ao qual ela está vinculada. Ou seja, o Ministério que a supervisiona, o Ministério que a controla, o controle finalístico, essa tutela aqui, essa supervisão ministerial, tá? Isso aqui é possível acontecer. Gente, vimos também um pouco sobre o consórcio público, tá? Se você quiser dar uma olhadinha de novo na aula para ver de maneira completa esse conteúdo. E vimos aqui, na verdade, um pouco também sobre o Tribunal de Contas, que ele se envolve sim com o OCIP, ele vai fiscalizar o OCIP porque ela recebe dinheiro público, né? No caso, para a formação de um OCIP, você tem um ato vinculado aqui e um termo de parceria com o recebimento de um pouco de dinheiro. O Tribunal de Contas, ele sustata administrativos e contratos também. Mas para sustar contratos, primeiramente, o Poder Executivo tem que fazer isso, o Legislativo, aí depois sobra para ele sustar o contrato. Comentei que o Tribunal de Contas ele pode ter a sua apreciação derrubada pelo Poder Legislativo respectivo, por meio de 2/3, tá bem? Mostramos aqui uma concessão, e aí na concessão nós temos concessão, concorrência, consórcio, convênio, tá? Desculpa, convênio, né? Convenção de arbitragem, e também o procedimento licitatório para que você possa participar e prestar serviço público. Beleza? Gente, vimos isso. Vimos também que, mesmo no caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o poder público não pode contratar acima dos preços de mercado. Então, ou seja, nós temos que necessariamente fazer uma avaliação sobre os preços do mercado. Então, é imprescindível a avaliação dos preços de mercado. Não é dispensável, não é prescindível, é imprescindível. Comentei sobre cargos, disse que não pode ter concurso interno, você não pode fazer um concurso de escreventes para formação de juiz, ou concurso de analistas para formação de procurador da INSS. Não pode. Diz que cargo é criado por meio de lei, e do mesmo jeito que é criado por lei, também é extinto por meio de lei. Essa é a regra, né, do paralelismo das formas. Vimos um pouco sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, comentei sobre a questão de direitos humanos, né, e disse que nós temos também o quê? Os protocolos facultativos, né, que o Brasil pode ou não, o quê? Assinar. Tá? Você tem o pacto, que ele faz parte, e os protocolos, que alguns ele assinou, outros não. Tudo bem? E aí o Brasil, ele optou por ter pena de morte no caso de guerra declarada. Comentei sobre a constituição do contrato, a constituição da empresa ou a constituição de um testamento, a formação, né, de alguma coisa relacionada com o direito internacional. Tá bom? Muito importante essas regrinhas de internacional. Falamos sobre o tulipa demora, que são casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá bem? Ali no tempo do processo tributário, pessoal, é muito importante você entender. Decadência aqui, depois da certidão de dívida ativa, tem um prazo de 5 anos prescricional.
tá bem? Comentei aqui, expliquei o que seria mandado de segurança e comentei sobre a certidão positiva com preferência negativa, para você poder participar de um processo de licitação. Olha só, você precisa se qualificar. Na qualificação, você tem que demonstrar na habilitação, né, que você tem o quê? Uma certidão negativa de débitos trabalhistas e tributários ou uma certidão positiva com efeitos de negativa para você participar do processo tributário. Depois, por fim, né, eu acabei lendo algumas questões com vocês e deixei essa questãozinha para ser trabalhada. Essa questãozinha, eu queria que vocês interpretassem o conteúdo dela, conseguissem ler e entender o que está escrito aqui, saber por que está certo, por que está errado cada uma delas, e entender o que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que ele é fruto da desconcentração administrativa, só isso. E eu disse que ele pode editar um ato administrativo, só isso que eu falei, tá? Beleza? E a letra A, pessoal, a letra A é importante também, porque nós vimos aqui o quê? Nós comentamos sobre uma lei da União influenciar em outros entes federativos. Isso, em regra, não pode, mas está previsto na Constituição, então pode. Assim como a bitributação, ou a bis in idem, no caso, de imposto de renda e contribuição sobre o lucro de qualquer natureza. Gente, é nóis. Foco, força e fé. Faz depois de muito estudo. Um beijo no mago e vamos lá descansar. Se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva. Se assistiu até agora, esses minutos de aula aqui, se inscreve no canal, gente. Pelo amor de Deus, eu sei que não é todo mundo está inscrito ainda. Se inscreve logo, porque tem que chegar a 1000. Tem que chegar a 1000. Beijo. Tchau.